onde você está. O tema da palavra de hoje é a graça de Deus, amém? Entendermos sobre a graça de Deus. Nós sabemos bastante o que é o amor de Deus, o que é a misericórdia dele, mas a graça, por muitas vezes, ela é confundida, ela é usada de todos os jeitos, ela é usada até em ditados populares, a maneira de expressar, mas nós vamos entender o que é a graça de Deus. Que nessa noite você possa sair deste culto entendendo a graça de Deus, enxergando a graça de Deus e estando debaixo da graça de Deus, amém? Amém, igreja? Então vamos começar pelo conceito da graça de Deus. A graça de Deus, teoricamente, a graça de Deus é algo que ela é sim palpável, apesar das pessoas acharem que não. Se você vê alguém falando da graça de Deus, é considerado algo muito supérfluo. Porém, a graça de Deus é sim algo para você ver, enxergar, identificar e estar debaixo desta graça. Então, o conceito da graça de Deus é... Perceba que no conceito a primeira palavra é um verbo, ação. Então, o conceito de graça de Deus é a ação benevolente, livre e imerecida de Deus em favor da humanidade. Então fala comigo, é a ação benevolente, livre e merecida de Deus em nosso favor. Então é a graça de Deus que nós não merecemos, ela é livre, ou seja, não depende de nada, e ela é a ação benevolente, que traz bênção, que traz a bondade de Deus. A graça é o favor imerecido de Deus para nós, pelo qual ele se inclina ao ser humano decaído, o ser humano decaído. Para quê, pastora? Para que serve a graça de Deus? A graça de Deus serve para redimir, restaurar e conduzir a comunhão com Ele. Não nasce de mérito humano. A graça de Deus ela é bem diferente da unção de Deus. Nós vamos falar sobre isso, a diferença de graça e unção. Vamos também falar a diferença de misericórdia e graça. São três coisas bem diferentes. E a graça ela não nasce no mérito humano, mas exclusivamente pelo caráter de Deus. Então a graça de Deus está sobre nós de maneira alguma sobre o nosso mérito, sobre a nossa competência, sobre aquilo que nós somos ou fazemos. Está exclusivamente pelo caráter de Deus. A graça, portanto, é a iniciativa de Deus para restaurar aquilo que o homem não pode restaurar sozinho. Então a graça de Deus é aquilo que Ele faz por iniciativa dele, apenas e exclusiva de Deus. A graça de Deus a gente não consegue... qual foi a palavra de manhã? Agora eu esqueci. Que até meu marido diz... provocar. Obrigada, Isa. A graça de Deus a gente não provoca. Diferentemente da unção de Deus. Diferentemente do agir dele de outras maneiras, como os milagres, que nós provocamos os céus, reivindicamos, oramos, as coisas acontecem por uma unção ali sendo transbordada. A graça de Deus, ela é iniciativa, ela é iniciada por uma iniciativa de Deus, exclusiva por Ele.
Então, vem dele, sem nenhuma provocação. Para mim, o nível mais lindo de todos é quando nós alcançamos a graça de Deus. Nós vamos falar nessa noite que existem 3 níveis. O primeiro, o segundo e o terceiro. A graça está no terceiro, porque é algo exclusivo de Deus. Inicia nele e é por ser livre, não depende nada de nós. Amém, igreja? Talvez vocês tenham ficado aí assustados, mas pastor, eu tenho servido tanto a Deus, eu quero tanta graça. Mas que nessa noite você entenda que tudo vem dele. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9, que diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de Deus. Aliás, isso não vem de vocês, é dom. Fala comigo, é dom de Deus. Sacode a pessoa que está ao seu lado e fala, é dom de Deus. Então, pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E esta fé não vem de você. Essa fé é dom de Deus. Então, para nós alcançarmos a graça de Deus, nós precisamos de uma fé. E essa fé não vem de nós. Essa fé é um dom de Deus. Então, quando Deus, que é o Todo-Poderoso, aquele que inicia a graça dele, quer derramar a graça dele sobre você, é necessário então que ele coloque em você uma fé que vem dele mesmo. Essa fé não vem de você. É por isso que nós, quando estamos com a nossa fé abalada, a nossa fé, ela dá uma diminuída, algo acontece na sua vida e você tem uma fé ali que deu uma balanceada. Nessa hora de você pedir o dom de Deus da fé. Fala, Senhor, dai-me fé para crer. Senhor, dai-me fé para buscar a Tua graça. Dai-me fé, porque se eu busco a Tua graça, pela fé mediante ao Teu dom, Senhor, eu vou alcançar o nível maior, que é a graça de Deus. E essa graça que nós vamos falar nessa noite, eu quero ouvir um amém. A graça não é permissão para nós pecarmos, mas capacitação para viver em santidade. Pastora, se a graça ela não vem mediante ao nosso mérito, então eu posso fazer qualquer coisa? Fala comigo, não. A graça não é a permissão para nós pecarmos. Pelo contrário, quem está debaixo da graça do Senhor, por que irá pecar? A graça de Deus nos capacita para a santidade. Você quer alcançar a santidade? Esteja debaixo da graça de Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Tome nota desse versículo. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando há uma fraqueza humana, aí vem a graça de Deus. Quando tem a fragilidade humana, vem a graça de Deus. O poder de Deus irá se aperfeiçoar, irá se manifestar quando há a graça dele. Então, mesmo que eu e você, nessa noite, por algum motivo, querido, você tenha errado, você tenha fraquejado na sua fé, saiba que nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a graça de Deus pode te alcançar e Ele aperfeiçoar o poder dele em você. Mas é necessário que haja o quê? O arrependimento.
Sem o arrependimento não alcançamos a graça. Por quê? Porque para alcançarmos a graça, que é o nível maior, é necessário que você passe pelos outros níveis. Fala comigo, nível número 1 é a misericórdia. Vamos entender o que é a misericórdia. A misericórdia de Deus é quando nós deveríamos sofrer o castigo, deveríamos sofrer a condenação dos nossos erros, mas nós não sofremos. É quando o Senhor tem misericórdia de nós. Porque se nós colocarmos na balança, se Deus fosse apenas juiz e não fosse amor, e nós já falamos aqui que o amor e a misericórdia do Senhor, aliás, o amor e a justiça do Senhor andam juntos, amém? Deus sim é justo, eu não estou dizendo isso, mas se você não buscar a misericórdia do Senhor, você cai na condenação, até mesmo na sua própria condenação. Queridos, o Senhor está constantemente, a palavra dele diz que em todas as manhãs a misericórdia dele se renova. Ele está todas as manhãs esperando o nosso arrependimento. Para então nós alcançarmos a misericórdia do Senhor, é necessário o arrependimento. O arrependimento faz você alcançar essa tão misericórdia do Senhor. Então a misericórdia é fazer com que nós não sofremos o castigo e a condenação dos nossos pecados. Mas ela só vem se há o arrependimento. Lembrando a todos que arrependimento é quando nós se arrepende do que foi feito e não busca fazer novamente. Nós ouvimos nesses dias atrás, nós estávamos em uma reunião de Santa Convocação Sacerdotal e a Bispa Lúcia, ela disse uma frase que eu salvei em meu coração. Se eu fosse você, salvava em seu coração também, que é muito forte. Ela disse o seguinte: pecado descoberto não tem misericórdia. Porque para misericórdia é necessário arrependimento. Agora, pecado confessado, aí a misericórdia te alcança. Então, um pecado descoberto, onde vem um escândalo, uma descoberta, não é alcançada a misericórdia, porque não houve arrependimento, mas um pecado confessado. Um pecado confessado, onde há o arrependimento, a misericórdia do Senhor te alcança. Eu quero ouvir um amém. Então a graça, por sua vez, é o amor e as bênçãos, mesmo que nós não merecemos. Para você entender, olha aqui para mim. Deste lado é a misericórdia. Na misericórdia, você não sofre o castigo e a condenação da sua vida pelos seus pecados. A graça te dá o amor e as bênçãos, mesmo você não merecendo. Quantos entenderam? Digam um amém. Quantos querem alcançar a graça do Senhor? Diga outro amém. Que você queira a misericórdia, que você alcance a graça de Deus. A misericórdia vai te livrar, a graça vai te abençoar, amém? A graça de Deus traz bênçãos que não nasce da lógica. A graça de Deus, ela vai além daquilo que nós esperamos, além da lógica de Deus. E eu quero que aí onde você está, que você feche os seus olhos por 2 segundos e você pense naquilo que o homem não pode fazer, naquilo que só Deus pode fazer. Pensou qual é a sua oração?
Qual é o seu milagre? Quais são os feitos que Deus, só Ele pode fazer na sua vida? Amém? Aí é onde está a graça de Deus. A graça de Deus, se ela inicia com Deus e ela não depende da nossa qualificação. Obrigada, homem de Deus. Ela não depende de nós fazermos algo para ela acontecer. Então a graça de Deus, quando ela vem para trazer algo novo da lógica do homem. Porque senão seria fala comigo, homem. Aquilo que o homem pode fazer não é a graça de Deus. Então a graça de Deus, ela vem aonde o homem não pode mais fazer. Aonde o homem não alcança. Ela vem a graça. A graça então nasce de bênçãos que não tem uma lógica. Não tem lógica mais humana. Sabe quando... E pela manhã eu falei no culto que... Sabe quando há aquela pessoa em que a família inteira desacredita? Aí a graça de Deus alcança essa pessoa. E de repente, essa pessoa se torna uma bênção. E as pessoas perguntam, como que fulano se tornou essa bênção? Fala comigo, pela graça. Pela graça. Porque a graça, ela age naquilo que a gente não pode fazer como pessoas. E aí pela manhã eu contei que nós temos que sempre orar pelos nossos filhos para eles estarem debaixo da graça de Deus. Porque nós, como pais e mães, nós vamos falhar com os nossos filhos. É impossível nós não falharmos. Mas se eles estiverem debaixo da graça de Deus, eles vão ter uma história com Deus. Amém? Então a graça de Deus é para trazer algo que não é lógico, mano. Sabe quando alguém diz, fulano de tal é cheio da graça de Deus? Alguém já ouviu isso? Fulano é cheio da graça. Não, ou então quando algo acontece na sua vida e você fala o seguinte, foi a graça de Deus. E por muitas das vezes nós falamos isso de maneira bem... não dando crédito, né? Só a graça de Deus. Quero dizer para você nessa noite que só é a graça de Deus mesmo, meu irmão, minha irmã. Às vezes é só a graça dele. E aí você fala, ai meu filho, quem vai te levar para algum lugar? Só Jesus na sua causa, só a graça de Deus. Eu quero dizer para você que se ele estiver debaixo da graça de Deus, é o suficiente. Eu quero ouvir um amém. Amém? Basta a graça de Deus. Que nós possamos alcançar a graça do Senhor. Então a graça de Deus, ela vem em nossas vidas, mesmo nós não merecemos. Mesmo sem você merecer. Mesmo sem você fazer algo. Quero te ensinar nessa noite que a graça de Deus, você não compra. Você não barganha. Quero ouvir um amém. Porque tem muitos cristãos que acham que barganha a graça de Deus. Ah, Senhor, mas eu oro tanto. Eu jejuo todos os dias, as semanas. Eu leio a tua palavra, eu te busco, eu te sirvo. Tem gente que fala até assim, eu sou o melhor da tua casa, Senhor. Eu te sirvo tanto. Mas a graça de Deus não é pelo aquilo que você faz. Aquilo que você faz vai gerar a sua unção, que é o que nós vamos falar agora. Mas antes de falar da unção, quero que você fale comigo a misericórdia, a unção e a graça. Entenda esses 3 níveis: a misericórdia, a unção e a graça. A misericórdia nós entendemos. Agora vamos falar da unção. A unção é aquilo que traz transformação e transbordo. Uma pessoa ungida é uma pessoa capacitada.
uma pessoa com autoridade. Aquela pessoa é ungida. Quantos já falaram assim? Fulano é ungido. Quando nós falamos assim, quer dizer que fulano é capacitado, com autoridade. Ele tem uma autoridade dada pelos céus para ele aqui na terra. É por isso que pela unção nós oramos, nós curamos, nós reivindicamos as bênçãos. Pela unção você ministra, pela unção você batiza as pessoas. A unção te capacita. Então, depois da misericórdia, e eu creio que nessa noite todos nós recebemos a misericórdia do Senhor pela manhã, amém? Se você não recebeu, está na hora de você se arrepender e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Pai, eu me arrependo para que a tua misericórdia me alcance, amém? Entendendo isso, que todos alcançaram a misericórdia, vamos para a unção então. A unção está ligada ao seu propósito de vida. A unção está ligada ao seu dom. Os dons que Deus colocou em você. A unção está ligada àquilo que você vai fazer de missão. É necessário que você tenha uma unção para a missão que Deus te deu. A unção do que, pastora? A unção de ser mãe, a unção de ser um empresário, a unção de ser um pastor, um ministro de louvor. A unção, qual é a sua missão nesta terra? A unção de abençoar outras famílias, a unção de ganhar vidas para Jesus. Qual é a sua missão? Junto com a sua missão, peça a sua unção. A unção, ela é, fala comigo, conquistada. A unção, ela é conquistada. Nós temos que conquistar a nossa unção. Com muito, igreja, jejum e oração, amém? Com muita retidão, com muita santidade. Deus unge aquele que busca a unção dele. Eu quero ouvir um amém. Nós temos obreiros aqui. Você que foi obreiro, você recebeu um óleo, uma unção desceu sobre vocês, mas vocês conquistaram esta unção. E assim vai, quando nós fazemos aqui na nossa igreja um momento de unção. Quantos estavam aqui terça-feira? Digam um amém. Amém? Terça-feira foi poderoso, não foi? Quando a gente unge as pessoas, quando a gente ora pelo povo, nós estamos orando por unção, querido. Que você possa ir para a sua casa, para a sua semana, cheio dessa unção, para conquistar aquilo que Deus colocou no teu coração. Quando estão me entendendo, digam um amém. E eu quero dizer para você que não perca a próxima terça-feira. Passamos 7 semanas aqui nas terças-feiras, orando pela campanha, comigo, da semeadura. Passamos 7 semanas aprendendo sobre semear, sobre as sementes, não é verdade? Agora eu quero dizer a você que nós entramos na campanha das 7 semanas das colheitas. Eu quero dizer a você que nós já temos a palavra de terça-feira agora. E eu quero também dizer a você que já há uma colheita que você ainda nem viu que está acontecendo, mas já tem a primeira colheita, amém? Então terça-feira, 20 horas aqui na igreja, amém? Mas voltando, então a unção faz isso. Quando a gente fala fulano é ungido, pela manhã eu usei o Lucas, né? Agora eu vou usar a Luana. A Luana é ungida, eu quero ouvir um amém. Ela está tocando aqui o seu teclado. Cada nota que ela toca tem um dom, tem um talento, mas também tem uma unção que alcança os nossos corações. Quantos foram ministrados durante o louvor aqui, amém? Então, quando a gente fala Luana tem unção, a gente fala da pessoa. Agora, quando a gente fala a graça de Deus, a gente fala exclusivamente de Deus. Não é sobre a pessoa. Não é sobre o que a pessoa é. Nem muito menos o que ela faz. A graça de Deus é exclusiva dele. Então é algo exclusivo de Deus sendo derramado na sua vida.
O nível mais alto, então, é a graça. É o nível ir além, para o transbordo, para ser totalmente de Deus. Mesmo que tudo pareça estar dando errado, entra a graça de Deus. Porque se algo estivesse dando certo, você poderia dizer que foi apenas a unção da pessoa. Quando entra no nível onde está dando tudo errado, fala comigo, só a graça de Deus. E que seja só a graça de Deus, amém, igreja? Então a misericórdia, fala comigo, restaura. A misericórdia restaura. A unção transforma. A graça superabunda, amém? Então a graça é ir além. Eu cheguei, pastora, no nível da misericórdia. Ou você deve estar dizendo, eu estou só misericórdia. Que você saia desse nível de estar só misericórdia, amém? Que você entre no nível da unção. E após estar no nível da unção, você entra no nível da graça, amém? A graça não vem por petição. E aí eu contei pela manhã que nessa hora foi a hora em que Deus falou comigo. Eu falei, ô Jesus, a palavra estava tão boa, o Senhor ministrando no meu coração e eu montando a palavra. Eu falei, ô Jesus, é essa noite que eu entro debaixo da graça de Deus. Até o momento em que Deus fala que a graça dele não vem por petição. Não é nós pedimos a graça dele que ela vem. Quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, capítulo 3, versículo 23, 24. Diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Veja o que Deus está te dizendo, querido. Nós somos justificados gratuitamente pela graça do Senhor. Então você não vai alcançar a graça de Deus reivindicando. Você não alcança a graça de Deus barganhando. Você não alcança a graça de Deus pedindo. Ela é dada gratuitamente por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então se começa a iniciativa da graça de Deus, se começa nele, nós não vamos alcançar pedindo. Ela é dada voluntariamente por Deus a nós. É algo voluntário de Deus. Mesmo que você peça, não é pedindo. Amém? Tito capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a... Fala comigo, todos. Fala comigo, todos. Todos falam todos. Amém? Todos nós podemos estar debaixo da graça de Deus. Amém? E olha só, porque a graça de Deus se manifestou, amém? Então o versículo diz o seguinte: porque se a graça de Deus se manifestou, concorda comigo que a graça, ela se manifestou. E entendemos lá no início do conceito que a graça é uma iniciativa de Deus. Então a graça, ela se manifesta. Ela próprio se manifesta. Então quando você estiver debaixo da graça de Deus, querido, você tem que dar graças a Deus, amém? Porque a graça se manifestou na sua vida. Então agradeça. Eu quero que você entenda isso, que se há uma manifestação da graça de Deus, tem que ter uma
gratidão em nossos corações, porque ela simplesmente se manifestou. A graça apenas se manifestou. Ah, querido, se a graça de Deus se manifesta por ser livre, não tem um que não possa estar debaixo dessa graça. Todos nós. Quero ouvir um amém. João capítulo 1, versículo 16, 17. Diz o seguinte: todos, fala comigo, todos. Todos falam todos. Não há exceção, amém? Se você passou pelo nível 1, 2, o 3 é teu, amém? Se fosse meu marido pregando, ele ia dizer: corre pro abraço, como diz o povo do futebol, não é? Agarra a graça do Senhor. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Eu não sei se você entendeu. Todos recebemos da sua plenitude. Graça sobre graça. Eu não sei se você entende o que é plenitude. Plenitude é ser completo em tudo. Há uma plenitude. Na plenitude há um fluir. Na plenitude há completude do Senhor. Nós temos que orar por plenitude em Deus. Deus, que eu tenha a tua plenitude, Pai, porque ela é completa. Então todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quantos creem em Jesus Cristo, digam um amém. Querido, se você crê que o Senhor Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador, há uma graça sobre graça em você, amém? Perceba que no versículo diz que nós recebemos. Da onde, querido? Fala da plenitude. Nós recebemos porque nós somos bons. Nós recebemos porque nós pagamos. Nós recebemos porque nós pedimos. Nós recebemos da plenitude de Deus. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja com você. O louvor já pode subir. Pastora, se eu não posso pedir poder, você até pode pedir a graça de Deus. Mas se não é por petição que eu recebo a graça de Deus, então como que eu entro debaixo dessa graça? Fala comigo. Pela escolha única de Deus. Que nessa noite você possa, primeiramente, se arrepender com o seu coração sincero. Falar: Senhor, eu arrependo-me dos caminhos a qual eu percorri, que são caminhos falhos, que são caminhos distantes do Senhor. Eu me arrependo, Deus, de todos os meus pecados. Que a tua misericórdia se renove nesta noite na minha vida. Que você diga: Senhor, dai-me unção, Pai. Dai-me a unção, a capacitação, a autoridade para ter uma família abençoada, para estar nesta terra com um propósito, para amar e ajudar o próximo. Mas, Senhor, me coloque debaixo da tua graça. Se eu estiver debaixo da tua graça, onde o pecado abunda, a tua graça superabunda. Você possa anotar Romanos capítulo 5, versículo 20. Mas onde
abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é aquela que transforma qualquer situação. A graça de Deus é quando nós olhamos para aquilo que nós, como homens, olhamos e vemos algo ruim. A graça de Deus transforma em algo bom. A graça de Deus é aquela que quando fecha uma porta na sua vida, pela graça você entende que é um livramento. A graça de Deus é aquela que quando acontece algo diante dos seus olhos, você vê propósito. Onde todo mundo vê trevas, onde todo mundo vê o mal, o maligno, onde todo mundo vê as coisas ruins deste mundo, você vê a graça de Deus. A graça de Deus é quando você olha para uma pessoa e você, Senhor, encontra graça nos olhos dela, mesmo ela errando e falhando com você. A graça de Deus transforma aquilo que o homem já condenou, aquilo que o Senhor prospera e traz a plenitude dele. A graça dele transforma deserto em lagos. A graça dele transforma, querido, vale de ossos secos em um exército. A graça dele transforma eu e você, pecadores, em homens nas mãos do oleiro. A graça de Deus transforma a sua família, que foi dita pela sua própria família, que não daria certo, que não chegaria a lugar nenhum, em uma família abençoada. A graça de Deus te encontra quando você era uma criança, quando você era um menino, e as pessoas diziam que você era muito danado, e te leva a um caminho de prosperidade e bênçãos, e te torna um homem segundo o coração do Senhor. A graça de Deus faz isso. O homem e a mulher que tem a graça de Deus, querido, é suficiente, como disse o versículo. Nos basta a graça de Deus. A graça de Deus é o nível maior. A graça de Deus te leva além do limite. A graça de Deus transborda na sua vida, onde para muitos homens não haveria mais jeito, mas pela graça do Senhor Jesus tem solução. Eu quero ouvir um amém. E a partir disso eu quero convidar você a se colocar de pé. Porque a graça de Deus é quando o impossível acontece. A graça de Deus é a ação benevolente, livre e imerecida que nós recebemos de Deus. É o favor imerecido, mas há um favor. Deus inicia algo em nossas vidas pela graça dele. Quero convidar você a vir ao altar dele e você entrar debaixo dessa graça. Entre debaixo da graça do Senhor Jesus. Que você possa falar: Senhor, transforma aquilo que estava condenado em um decreto vindo do Senhor Jesus. Transforma a morte em vida. Transforma, Senhor, pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Quero convidar você para orar. Houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim.
dar a vida e se queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida e se queimando lá na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quero convidar você a levantar suas mãos e começar a orar, querido. Qual é o impossível que pode ser feito na sua vida se você estiver debaixo da graça do Senhor? Pai Deus, nós queremos orar nessa noite. Que a sua vontade, Senhor, seja feita em nossas vidas. Que aquilo que inicia no Senhor é da tua vontade. Que aquilo que começa no Senhor é a tua vontade. Nós queremos viver, Pai, a tua vontade, que é boa, que é perfeita, que é agradável, Senhor. Ah, meu Pai, nós queremos essa ação benevolente, que é livre, Pai. Basta uma palavra do Senhor, basta um decreto do Senhor, e nós vamos viver a tua graça sobre nós. Ah, Senhor, manifesta a sua graça em nosso meio. Manifesta a sua graça sobre nós. Nos coloca, Senhor, toda a igreja, todos os membros, todos os familiares, debaixo da tua graça. E em nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo, de onde vem a nossa fé, que a tua graça nos alcance, em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus esteja sobre você, querido, em nome do Senhor Jesus. Para nós finalizarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Os seus olhos naturais você vai fechar, mas você vai abrir os seus olhos espirituais. Que você possa ver a graça de Deus na sua casa. Que você possa ver a graça de Deus no seu trabalho. Que você possa ver a graça de Deus no seu cônjuge, na sua esposa, no seu marido. Que você veja a graça de Deus nos teus filhos. Que você veja a graça de Deus em cada dia que amanhecer na sua vida. Que você veja a graça de Deus em cada detalhe e em cada amanhecer. Que você veja que o Senhor é bom na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode voltar para o seu lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você veja a graça de Deus. Que você veja a graça de Deus. Se você vê a graça de Deus, você vai se alegrar.
em qualquer situação, em qualquer circunstância, diante de qualquer pessoa. Amém? Terça-feira, não perca, nós vamos falar a primeira colheita. E eu quero falar de algo muito interessante que eu vi do teu vídeo, Lu. Deus é sempre bom, mesmo em riscos, Deus nos protege, amém? Primeira colheita, que você venha terça-feira. Agora eu quero convidar você a preparar a sua oferta dessa noite, o seu dízimo. Nós estamos em semana de semeadura, de colheita. Nós estamos em reforma, amém, igreja? Quantos já viram que subiram aí os ferros aí do lado de fora? Para quem ficou um tempo sem vir e veio hoje, já conseguiu observar, né? Conseguimos colocar a nossa porta, conseguimos colocar aqui o vidro, fizemos o gesso do lado de dentro, ainda temos para fazer o ferro, o gesso do lado de fora. E os letreiros, amém? A pintura, nós vamos pintar aqui dentro, amém? Temos que mudar aquela salinha de som para aquele outro lugar, para liberar mais espaço lá atrás. Temos que pintar toda essa igreja. Temos que mudar a fiação daqui de cima, as lâmpadas, as luzes. Temos que mudar toda a iluminação da igreja. São muitas coisas, amém? Mas pela graça de Deus, nós vamos terminar ainda em 2025 a nossa obra. Amém? Amém? Hoje mesmo o Gilmar perguntou para mim: pastora, quando é que a gente vai pintar? Eu acho que o Gilmar tá doido para pintar a igreja. Do lado de fora nós vamos contratar, né, profissionais para pintar, mas do lado de dentro vai ser o povo santo do Senhor, amém? Então quero convidar você a botar a mão na massa e vamos pintar essa igreja e ela vai ficar cada dia mais linda, amém? Então prepare a sua oferta, prepare o dízimo enquanto o louvor canta essa canção. Usa-me, eu sou o seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível. Glória a Deus. Pode trazer. Igreja, se coloque de pé. Nós vamos orar pelas ofertas da obra. Quero convidar você a levantar as suas mãos direita para cá. Pai Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar cada oferta feita em prol da tua obra, em prol da tua casa, Pai. Que aqueles que semeiam para que uma igreja seja estabelecida, ó Senhor, que receba 100 vezes mais. Que a casa seja abençoada, que os bens sejam protegidos, que o Senhor esteja com o teu povo que está na missão, levantando o teu reino aqui nesta terra. Em nome do Senhor Jesus, que toda a igreja seja abençoada. Amém? Glória a Deus. Pode sair, já traz o óleo de unção para você ungir. Levanta suas mãos para nós encerrarmos. Pai Deus, eu te agradeço por essa palavra. Ô Senhor, eu te agradeço pela tua presença. Eu te agradeço pela tua graça, Senhor. Oh, meu Pai, coloca a tua igreja debaixo da tua graça. E onde o pecado abunda, a tua graça superabunda. Amém? Que a misericórdia do Senhor nos alcance. Que nós possamos ser ungidos nessa noite para termos a melhor semana das nossas vidas até aqui. Que o Senhor te unge, te capacite para você alcançar vitória em todos os projetos, missões, propósitos que Ele colocar diante de você. E que você esteja debaixo da graça do Senhor Jesus. Que os anjos do Senhor te acompanhem. Estamos encerrados. Venha receber a sua unção. Usa-me,
servir. Usa-me, eu sou teu milagre.